Café com Pimenta. Oferecimento. Estúdio São Paulo. Produzimos por você. JP Hotelson, padrão internacional. Produtora 869. Comece pelo básico. E TV Seg Europa. Nós estamos a serviço da verdade. Café com Pimenta. A gente estava comentando hoje cedo no café sobre o perdão. Aí a gente tem uma história muito interessante, na verdade. Eu lembrei e contei pro pessoal, o pessoal deu muita risada. Porque um dia tinham perguntado para mim, né? Tinham perguntado para mim se em televisão, ou rádio, essas coisas assim que a gente passou, como era a convivência com os demais amigos, né? Não é bem isso que perguntaram. Eles estavam queriam saber. Eles estavam querendo saber, na verdade, se pelo fato de ser pessoas assim públicas, né, que a pessoa ouvia no rádio, né, enfim, e em eventos, shows, sempre a gente apresentava, né? Eu apresentei muito desfile, concurso de Miss, aqueles negócios que é a garota mais bonita e tal, shows de cidade, aquela multidão, etc. Aquilo é muito bom, né? Eu me sinto bem em cima de palco, em cima de local público, onde tem muita gente. E sou um cara meio solitário, meio urso de caverna gozado, né? Eu acho que tá dentro da gente. Mas assim, eu tinha um cliente, já falecido na verdade, um excelente cliente, que ele ia de jurado dos eventos que eu fazia. Só que ele tinha uma regra. Ele falou: no dia que você quebrar essa regra, eu corto a propaganda contigo, a publicidade, não participo mais com calçados, nada. A regra era o seguinte: ele não podia microfone. Interessante. Ele paralisava assim, ele travava. Se você põe um microfone de repórter assim para ele falar, ele travava e o corpo dele endurecia e ele começava a tremer. Olha que coisa louca. É o medo, né? O medo, né? E então existe um contraste, né? Eu gosto de ficar sozinho, por exemplo. Sou mais um cara mais caseiro, assim. Eu gosto de sair, gosto de viajar, mas não dou essa opção como prioridade. E por outro lado, eu adoro multidão, entendeu? Falar para público é dom, né, que a gente tem, na verdade. Bom, sobre o negócio do perdão que a gente estava conversando, na verdade as pessoas queriam saber se entre o pessoal que trabalhava em rádio, se tinha alguma estrela, entendeu? Algum cara assim que, se era todo mundo normal, ou se tinha. E aí eu lembrei de um caso muito engraçado, que eu estava numa sorveteria, e quando eu entrei na sorveteria, eu escutei falar: o Eduardinho, me chamar. E ninguém me chama por Eduardinho, ninguém me chama. Eu não lembro de ninguém que me chama por esse nome. Aí na hora eu pensei, olha, né? Se eu virasse para trás ia passar vergonha. Foi o que eu pensei. Aí entrei, peguei um sorvete e saí. E a hora que eu desci, a voz vinha atrás de mim: Eduardinho, Eduardinho. Aí eu falei: cara, não é possível. Aí quando eu parei e virei, era um grande radialista, um nome muito famoso, muito conhecido. E ele tinha assim, o forte dele, ele trabalhava muito com os clientes dele, de top de programa, os principais. Eram donos de grandes casas de show. Ele ia muito nessa linha, que faziam bailes, que faziam boates, essas coisas assim, que faziam, tocava música dancing. Naquele tempo chamava discoteca, né? Aquela multidão de 2, 3 mulheres e aquele monte de gente lá, que os jovens se divertiam na noite paulistana, né? E os clientes dele era de rádio, era isso.
eram esses. Então davam muito ingresso para eles sortear. Então a rádio ficava assim. A rádio ficava lotada de mulher. O dia que tinha menos, tinha umas 100 mulheres lá. Para você subir, você tinha que pedir licença, porque era muita gente que tinha. Porque elas ficavam lá e tinha uma estratégia. Eles seguravam o ingresso e só quem ficava na rádio esperando ele era meio estrela, né? Só quem ficava na rádio esperando ele é que ao final do programa ele dava. Então ele passava para olhar, eu olhava quem estava, as meninas e tal, porque vai conhecendo, lógico, todo dia estava lá. E aí ele distribuía aqueles 40, 50 ingressos por cada dia de programa. Então ele fazia isso para a rádio ficar cheia de mulher, para os caras falarem, nossa, rapaz, esse cara tem mulher pra caramba, né? Eu já sabia o jeito dele. Muito bem. Ele fazia dentro da rádio, ele tinha o programa musical dele, mas dentro da rádio ele tinha também uma parte que ele fazia, que era essa que o Nelson Tavares faz muito. Só que o Nelson Tavares faz bem melhor, né? Diga-se passagem, aqui eu preciso levantar a bola do Nelson por merecimento. Ele fazia aquela notícia que vem, o programa ele dá uma pausa de hora em hora e vem um locutor para fazer 3 notícias, falar da temperatura, só para dar um respiro para o locutor ir tomar uma água e para o ouvinte também não cansar tanto. Então ele fazia essa parte. Só que ele era um cara assim, estrelaço, uma estrela mesmo. Ele não falava bom dia, ele não falava boa tarde, ele não falava boa noite. Se você chegava no estúdio para estar fazendo o programa, se dava de hora em hora tinha. Então quando faltava 1 minuto e meio, 2 minutos para a hora, a gente já ia dando um jeito de sair fora, já tem aquela intimidade com o operador já deixa a música tocar, já deixa as coisas no jeito para o rapaz do jornalismo entrar. Só que ele era terrível. A hora que a gente saía 1 minuto antes do estúdio e deixava o estúdio aberto para ele entrar, porque ele não queria ninguém no estúdio na hora que ele chegasse. Ele não vinha. E ficava o estúdio aberto, acabava aquela música, tocava outra, e nada, não podia pôr a vinheta de abertura do jornalismo, porque o cara que ia fazer notícia não estava lá, e aí? Se você voltasse, se acabava de sentar para continuar o programa, ele entrava. Aí ele ia falar com o operador, ia dar uma dura no operador. Ele era maldoso. Aí ele dizia para o operador, pô, já está na hora da notícia, por que o cara está aí? Com você, ele não abria a boca, não falava nada. Se você fazia o contrário, ficava esperando ele, para ver quando ele chegasse, sair, ele não vinha. Então ele era uma convivência muito difícil. Um dia nós fomos fazer uma transmissão de carnaval e a gente não tinha papo dentro da rádio, a gente não conversava, porque ele não queria se aproximar. E a gente já estava trabalhando junto há mais de 3 anos. Então a resposta tem sim, tem. Entre o pessoal de rádio tem ciúme, sim. Tem ciúme, sim. Empresas também tem. Se o cara vai para um setor e não consegue fazer a coisa, ele se afasta e a vaga fica pronta para outra. Quando chega o outro, se o cara arrebenta, ele fica invocado. Essa que é a verdade. É pura verdade. Então não devia ser assim, né? Porque todo mundo, pelo menos o meu time de comunicação, que a gente cresceu, desde moleque, falou crescer porque a gente pegou o rádio com 19, 20 anos, entendeu? Nós estamos aí com 60 e 62, estamos indo para 63 e a turma está junto ainda. Então são amizades de 40, 50 anos. Entre essa turma não tem isso. A gente quebra pau, a gente tem opiniões diversas, entendeu? Um provoca o outro, o outro alfineta aqui, o outro alfineta dali, é normal. Com todos os que a gente tem parceria, é comum fazer, só que um torce pelo outro. E todo mundo torce pelo projeto pronto, ó, bem feito, entendeu? No caso dele não dava, não tinha certo. Quando eu saí da sorveteria, com o sorvete na mão descendo, escutei o tal do Eduardinho. Aí eu parei, era ele. Eu não sabia se eu chupava sorvete, entendeu? Eu fiquei assim... Eu fiquei tão pasmo, porque o cara trabalhou comigo 3 anos numa única rádio. A gente já tinha passado junto em outras 2 rádios que ficamos menos tempo, né? Porque eu era assim, eu ficava até alguém me chamar para pagar mais. A hora que chamava, eu saía fora. Não era bem assim, pode falar a verdade.
Eu ficava 3 meses na empresa. O tempo de mostrar que eu era bom. Depois eu pedi um valor através de uma carta. Se a pessoa pagasse o que eu pedisse, eu ficava, senão eu ia embora. Esse foi meu grande defeito, né? Esse foi meu grande defeito. Eu chutei grandes empresas por causa disso. Eu falava assim, ó, enquanto você não conhece o meu trabalho, você paga o que você quiser. Se você não quiser pagar nada, também não precisa pagar nada. Só que depois que você conhecer e você vê o potencial, eu vou pedir X. Se você não dá, eu vou embora. Então eu, quando era jovem, eu era assim. Hoje não se faz mais isso, né? Até porque é tão difícil aparecer trabalho em rádio, né? Ainda mais com tudo, tudo enlatado, né? Eu falava pro dono da empresa, eu falava, então você faz meu acerto, enquanto você faz meu acerto eu vou dar uma volta no quarteirão e eu arrumo outra coisa. Eu falava na cara dele. Eu era terrível. E aí ele começou, quando eu olhei era ele. Eu gelei, eu falei, meu Deus, o Duardinho, como é que você tá? Oh, meu Deus do céu. A minha atitude foi uma atitude muito natural, sabe, verdadeira. Eu estiquei a mão para ele, eu falei, meu irmão, muito prazer, meu nome é José Eduardo. Ele falou, mas eu te conheço. Eu falei, mas eu não te conheço. Aí ele sentiu a pancada, né? Eu falei, isso não é ironia, eu tô sendo sincero, é a primeira vez, eu admiro você como profissional, mas você nunca me cumprimentou, tô me apresentando. Foi a primeira vez que eu peguei na tua mão, falei pra ele. Nossa, ele falou, Eduardinho, eu queria te pedir perdão de tudo que eu te fiz. Vixe, a vida é terrível, né? De todo mal-estar causado. Aí ele começou a falar. Porque machuca, né? Machuca, gente. Pô, E outra, o contraste você não consegue entender. A quantidade de gente que te admira, aí vem uma pessoa que nem te cumprimenta. Tudo bem, de repente não simpatizou, mas trabalha com você. O mecanismo, a giratória do trabalho exige pelo menos um olá, bom dia, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Boa noite. Tá? Não precisa nem perguntar se vai chover, essas coisas. Só cumprimentar, ele não fazia isso. Ele era uma estrela terrível. E não era só comigo, não era só operadores também. Eu terminava o meu programa, eu sempre fechava assim, obrigado fulano, eu falava. Eu agradecia e eram as minhas últimas palavras do fechamento do horário do meu programa. Voltaremos outro dia e tal. Obrigado, fulano. Eu agradeci o operador que estava comigo, porque a gente era um time, na verdade. Aí eu saía, dava a volta, ia lá e apertava a mão do operador, eu dava um abraço nele, porque a gente ficava muito amigo, né? Então esse era meu habitual. Todo mundo que trabalhou comigo sabe que eu fazia assim. E eles gostavam que eu falava o nome deles no final, né? Porque o cara ficava todo cheio. Mas no caso dele, ele gritava com os operadores, entendeu? E sabe, se você punha a música, ele falava que não era. Se ele, sabe aquele cara que vamos ouvir tal coisa? Pô, peraí, cara, você precisa preparar o operador, não tá nem no ponto. E mesmo que tiver no ponto, até ele esticar o braço e clicar. Falando em clicar, eu tirei do ar, hein? Pronto. Até ele esticar o braço e clicar, hoje em dia tá mais rápido, né? Naquele tempo era mais difícil. Você tinha que soltar o prato, você segurava, era o disco que rodava. Então ele já fazia isso para judiar mesmo, né? Ele já fazia isso para judiar. Então aí, finalizando, ele disse para mim, ele falou, Duardinho, eu queria pedir perdão por tudo que eu te fiz. Eu não sei porque a gente era assim. Quando ele falou isso, eu me senti dentro de mim assim que ele estava falando verdade, cara. Eu vi uma verdade nele. E agora eu estou trabalhando com tal produto. Pensei na hora de falar, ele quer me vender o produto. Pensei na hora. Ele está querendo me vender o produto, mas não. Depois ele foi embora, nem falou nada. E eu falei para ele, você não quer deixar um negócio do seu produto? Não, Duardinho, eu não quero que pareça que eu estou te vendendo nada. Ele falou, eu só quero, na verdade, me desculpar por tudo que eu te fiz. Olha que coisa. E no começo não, mas depois, com o decorrer do papo, eu senti que ele era sincero, né? E
a gente faz tanta coisa errada, eu não sei porque eu era assim. Então a ficha caiu no cara. A ficha caiu. Outra coisa também, ele foi um dia na maior emissora de FM, muito famosa, entendeu? Líder de audiência, classe A, ela dominava. Ela era a audiência na política, ela era a maior audiência na polícia, ela era a maior audiência na classe A, ela era a maior audiência nos empresários, ela tinha os maiores contratos, entendeu? E eu estava lá fazendo jornalismo nessa rádio. E eu estava na sala de jornalismo, redigindo o que eu ia falar na hora do almoço, e eu vi que entrou duas pessoas, e conheci pela voz, uma voz que você escuta há tantos anos. Eu falei, cara, então... E aí ele cumprimentou as pessoas. Parece que ele deu um sinal para mim na hora de sair assim, mas ele sabia o que ele tinha feito para mim. Então ele não queria que eu desse uma lenha nele ali, na frente dos outros. Então ele cumprimentou meio rapidinho e se mandou. Mas não sei também se foi um pouco que ele viu, né? Aí ele começou a perder posição. Ele começou a perder posição nas emissoras, entendeu? Aí começou as coligações de redes, entendeu? E começou a entrar muita programação já direto da central, entendeu? Não vazava mais o sinal, então... com isso causou muito desemprego, que é hoje praticamente o que está acontecendo nas rádios brasileiras, né? Os maiores nomes de comunicação, por exemplo, do Rio de Janeiro, eles foram afastados do rádio, né? Os maiores comunicadores da Rádio Globo de São Paulo, eles foram afastados. Profissionais de comunicação de televisão foram afastados. Grandes nomes da comunicação do futebol foram afastados. Então, as emissoras, devido ao fato, eu tenho como me explicar, mas não posso dizer, mas eu posso subentender. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que ele trabalha diretamente ligado com o setor de comunicação, né? Não posso nem dar dica, mas esse setor de comunicação, ele tinha, por exemplo, 8 frentes de trabalho, gigantes, espetaculares, que dava muito dinheiro. Então ele era o rei desse setor na comunicação. E depois que começou toda essa crise no mundo, que veio Covid, etc e tal, hoje ele tem uma, das 8 ele só tem uma, e essa uma também está bem mal das pernas, porque ela depende da necessidade dos anunciantes. E os anunciantes hoje em dia, eles estão primeiro, não só os anunciantes, qualquer ramo, né? Desde a dona de casa até a grande empresa. Mas os anunciantes, eles estão dando opção por anunciar, por expor o seu produto, melhor colocando, em redes sociais, porque existe até a possibilidade de não pagar nada. E hoje, por exemplo, se você tem 100 clientes, vamos baixar um pouco a bola, se você tem 30 clientes fortes que compram na tua loja, confecção, seja o produto que você vende, 30 forte, é um monte, mas 30 forte, que sempre compra. Então você coloca eles num grupinho ali, entendeu? Aí você põe tua mala direta ali, você faz, daqui a pouco tá lá, já vai lá, já tá lá. Aonde? Lá nos 30? Nos 30 de uma vez. Quanto custou? Não custou nada. Então mudou. Então para que 8? Ainda que ele conseguiu ficar com uma, e essa uma já tá balançando. Então eu vejo assim a tendência da comunicação, de uma forma geral, como diz o português, sempre é piorar. Ela vai sempre de mal a pior, porque hoje em dia até vozes, olha lá, Nelson, escuta essa, até vozes, o Nelson sabe disso, até vozes você tem, primeiro os locutores, os especiais, depois passou um tal de banco de vozes, até como se fosse um sindicato daqueles que falam bonito, e tem um lá que chefia e vende eles. Agora está tudo sintético, tudo digitalizado de forma mecânica.
é estranho isso aí? É estranho se você olhar pelo lado que eu estou falando. Agora, se você for ouvir, você não sabe se é um humano que está falando, se é uma máquina. Aí você escreve o texto lá. Você escreve o texto, tá sabendo o que eu estou falando. Você escreve o texto. Aí você escolhe a voz. Aí você ouve, não, deixa eu ver. Essa aqui ficou melhor. Deixa eu pôr uma voz feminina. Tem 8, 10 tipos de voz. É tudo máquina, meu amigo. A máquina não cobra nada, né? Então, eu entrei nesse assunto porque talvez isso também fez a pessoa refletir, né? Porque enquanto tá tudo bem, tá tudo beleza, opa, maravilha. Para que vinha o arrependimento? Para quem vinha tristeza? Para que precisa do perdão? Mas do momento que como diria no antigamente, a porca torce o rabo, aí a reflexão começa a se fazer presente, né? Dizem que a gente tem que perdoar. É um assunto assim que eu não gosto muito. Eu não acho correto. Você saca um revólver, dá um tiro no peito da pessoa, a pessoa cai, a família sofre, aí no outro dia o cara ajoelha, vai pedir perdão, você tem que perdoar. Eu sou meio contra isso aí. Você não devia ter feito o que você fez. Esse é meu modo de pensar, né? Mas e depois, que nem aconteceu comigo, e aí? Passou tantos anos, o cara te chama para te cumprimentar, você também está mais maduro? Você vai falar o quê pro cara? Vira as costas e ir embora? Vai fazer a mesma coisa que ele fez? E se o cara dá 2 passos e cai morto de repente? E você fica pensando, meu Deus, o que custava eu falar para ele que estava tudo bem? Esquece, já passou. Já tinha passado mesmo. Então foi o que eu fiz. Dei um abraço nele, falei, cara, isso aí já passou. Falei, é uma pessoa que não dá para você nem conversar sobre os bons momentos, porque não teve. A gente erra tanto, né, Eduardinho? Então, fiquei com essa. Estava comentando hoje cedo no café com alguns conhecidos que entraram nesse assunto. Eu lembrei dele. O certo é a gente tomar cuidado para não errar. Essa que é a verdade. Você está entendendo? E perdoar tem um limite. Tem um sim e tem um não. Depende. Eu jogo no sim quando é sim e jogo no não quando é não. Eu não sou 100% perdão, que eu não sou santo não, meu amigo. Eu acho que se você cometer uma falha, você tem que pagar pelo que você fez. Para que você aprenda e nunca mais faça. Entendeu? E se ele veio fazer isso é porque a cacunda dele deve estar ardendo. O peso nas costas deve estar sendo grande. Café com Pimenta. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho aí, você que acompanha os nossos vídeos. Nós estamos em processo de mudança aqui, então nós estamos deixando um pouco de lado os nossos principais afazeres, né? Tem que fazer uma limpeza geral, tem que trocar os equipamentos, sempre troca, né? A tecnologia não para, na verdade, né? Mas eu agradeço aí o Nelson Tavares pela voz, sempre está disponível aí para gravar coisas quando a gente projeta. O Nelson Tavares é um amigo de muitos anos, né? A gente se conheceu na rádio, trabalhou na Rádio Bandeirantes e desde então passamos a fazer uma parceria já que perdura aí por 40 anos. Eu agradeço também ao JP Otero Som, que está sempre presente, apoiando o nosso trabalho, né? O João Otero, uma amizade de 41 anos, né? Eu conheci o João um pouquinho antes de eu conhecer o Nelson. E o João Otero, hoje ele trabalha com cinema, né? E ele, na época, ele fazia a parte de... Ele fazia esses negócios de shows, de bailes, essas festas de eventos de som, né? Que os jovens ficavam dançando e tal. E também fazia algumas apresentações de som em locais públicos, né? Foi ali que eu tive a satisfação de conhecer o João Otero e o seu trabalho também, né? E hoje o João Otero trabalha com cinema, né? Da nossa turma assim, que a gente conhece, acho que o único que fez cinema foi o João Otero, né? Mas a gente agradece a participação também do Aparecido Caboclo, o nosso caboclinho, o pessoal bacana do Estúdio São Paulo, está sempre com a gente.
Produzimos por você, tá bom? E nós falamos aqui da cidade do Seixal, no bairro Torre da Marinha, na margem sul de Lisboa, muito bonito aqui na Baía do Seixal. Falamos dos estúdios da TV Sec na Base 9. A gente volta numa próxima. Um abraço, até lá. Café com Pimenta. Oferecimento. Estúdio São Paulo. Produzimos por você. JP Otelson, padrão internacional. Produtora 869, comece pelo básico. E TV Sec Europa, nós estamos a serviço da verdade. Café com Pimenta.